Fala nação, saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo bora acompanhar a repercussão da mídia gaúcha sobre o empate de ontem, Flamengo 1, Internacional também 1, então bora acompanhar os comentários de Baldasso e os demais integrantes do programa Debate Raiz, um link na descrição como créditos de direitos autorais, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Baldasso, uma grande atuação, um time com personalidade, um time que tem um técnico corajoso. O Inter empatou. Talvez o resultado mais justo deste Inter 1, Flamengo 1, Baldasso. Sabe que faz uns 15 dias, Meneghetti, que aqui neste programa eu disse pra vocês, depois de assistir um jogo, não lembro exatamente qual era, acho que era semifinal de Copa do Brasil, era Botafogo, Palmeiras, não lembro exatamente o jogo, mas foi um jogo maravilhoso. E eu fiquei muito triste. E eu disse aqui no programa que esses caras jogam um outro futebol, que a dupla Grenal não joga. E é muito triste ver isso, um andar tão mais alto deles em relação a gente. Ontem, o Internacional foi protagonista de um jogo deste tamanho, ao lado do Flamengo. Bom jogo. O Internacional ontem promoveu um dos maiores espetáculos do futebol brasileiro da temporada, numa partida que foi aplaudida de pé por 43 mil pessoas assim que terminou o jogo. Sim, o torcedor, quando terminou o jogo, aplaudiu o Inter pela sua resiliência, mas aplaudiu especialmente o espetáculo que ele viu no estádio Beira-Rio. Um grande jogo do Internacional, um grande jogo do Flamengo. Eu vi ontem, mesmo com empate, o Internacional com tudo aquilo que o time do Roger tem. Uma partida muito boa do Internacional. Um primeiro tempo em que Inter e Flamengo trocaram garrafas. O Inter, com 20 segundos de jogo, poderia estar vencendo o jogo e construiu outras 2 ou 3 chances. Mas o Flamengo também, sob a batuta de um jogador excepcional, um craque que talvez seja o melhor jogador brasileiro neste momento, que é o Gerson. O Internacional e o Flamengo, no primeiro tempo, trocaram garrafas. O Inter só saiu perdendo por conta de uma irresponsabilidade do senhor Thiago Maia. Pois bem, É nosso, né? no segundo tempo, deste grande espetáculo que vimos no Beira-Rio, o Inter mandou no jogo. O Internacional construiu, no segundo tempo, um futebol impecável de chegada por todos os lados, por cima, por baixo, esquerda, direita, miolo, para fazer o empate, para fazer a vitória, né? O Inter perdeu muitos gols na partida, também é verdade. O Inter, no segundo tempo, alcançou o seu empate. Se tivesse mais 10 minutos, teria vencido o jogo. Foi adequado o empate, pelo grande jogo que os dois times protagonizaram. Mas se o jogo tivesse que ter um vencedor, especialmente pelo segundo tempo, seria o Internacional. Um Inter com volume de jogo qualificado, um Inter organizado, um Inter de grandes jogadores. E aí entra um ponto importante que eu quero falar para vocês. Quando a gente observa um time de futebol jogando bem, a gente especialmente observa a qualidade dos jogadores e a organização do time. Questões técnicas e questões táticas, que o Internacional está muito bem servido. Mas a partir disso, tem 2 observações que eu preciso fazer para vocês aqui. Em primeiro lugar, o Internacional terminou o jogo voando contra um Flamengo que estava babando na gravata. Jogadores Paulo do Paixão, Flamengo em 90 caíram no dias, gramado. transformou um Internacional Cansados. amorfo e fisicamente muito desqualificado num time que corre os 90 minutos e tem uma condição física hoje melhor que todo mundo. O Inter não perderia o jogo de ontem. O time do Inter que estava em campo ontem não aceitaria uma derrota na partida. E não aceitou. E empatou o jogo com o Ener Valencia. No grande espetáculo que vimos ontem no estádio Beira-Rio, o Inter só, entre aspas, empatou o jogo. Mas eu saí muito feliz pela atuação do Internacional, pelo grande futebol que o Inter apresentou contra esse grande time. Este Inter de Roger Machado, um time arrumado em todas as valências que um time de futebol tem que ter. Fico muito feliz, sim, mesmo com o empate ontem, porque para este Inter do Roger, pelo que eu vi ontem e pelo que eu venho vendo, o céu é o limite. Que é isso? Exagero. Foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, na minha visão. Óbvio que eu não vi todos, mas evidentemente dos que eu vi, esse foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, pouquinho melhor na primeira etapa, mas o Inter teve as chances mais claras. O Borré perde um gol inacreditável, tem uma bola no travessão. Então, o Flamengo é melhor, mas o Inter tem a bola, As chances de matar o jogo já na primeira etapa ou de consolidar uma vitória na primeira etapa. No segundo tempo, o Inter muito melhor que o Flamengo. Mas o Flamengo também teve a bola do jogo, poderia num contra-ataque ter matado. Mas, Meneghetti, jogaço de bola. Quem não era nem colorado, nem flamenguista ontem, abriu gol de serviço, abriu uma cerveja, pediu uma pizza e sentou no sofá, viu o melhor jogo do Brasileirão. O Bagé e o Rossi fizeram isso. Sentaram no sofá e assistiram o melhor jogo do Brasil e a grande atuação do Inter.
precisa ganhar para ser campeão. Eu discordo um pouco do JB na leitura que ele faz, não no macro, mas no detalhe, de que o primeiro tempo o Inter já poderia ter matado o jogo. Não acho que seja isso, tá? O Flamengo teve 4 oportunidades de gol, o Flamengo foi melhor que o Inter no primeiro tempo, o Inter teve o lance na trave do Tabata, teve o lance a 20, 25 segundos com o Borré, mas o Flamengo empilhou 4 oportunidades de gol, a cabeçada, o cabeceio do Pulgar, que o Rocher bota pela linha de fundo e outros momentos importantes. Então, assim, primeiro tempo, Flamengo melhor. Mereceu a vitória parcial por 1-0, ainda que o pênalti tenha vindo num lance desajeitado, né, desastroso, mais uma vez, o Thiago Maia fazendo um pênalti, não é um lance assim, olha, um cara entrou driblando a marcar o gol, ele foi lá e derrubou o cara, ou a bola vai entrar, ele botou a mão. Não, foi que nem o lance que aconteceu no Corinthians, às vezes canteia uma bola rifada, a bola pererecando na área, ele bota o braço, bate no braço dele, é acidental. Bom, então cuidado, né, então tem que ter mais cuidado. Não vai tentar dar uma puxeta dentro da área, então deixa a bola passar, enfim, então ele participou do gol do Flamengo. Só que aí, o que eu vi no segundo tempo é um Internacional e eu me surpreendi com a postura do Flamengo. O Inter encaixotou o Flamengo. O Internacional encaixotou o Flamengo e o Flamengo aceitou. E o Flamengo teve uma oportunidade com o Alcaraz, num lance puxado pelo Gerson, que é, assim como disse o Baldasso, dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. É um monstro que joga o Gerson. Mas o Inter encaixotou o Flamengo e teve tal superioridade que mereceu o empate. E aí eu concordo com o Baldasso, com mais alguns minutos poderia, porque o condicionamento físico do Internacional, e até eu entendo, o Flamengo tem mais jogos, o Flamengo teve Libertadores, foi mais adiante, o Flamengo teve Copa do Brasil, tá bem, mas o Internacional sobrou em campo fisicamente. Então é um time encaixado, bem treinado e, portanto, que corre com maior inteligência. Mas esse jogo tem... Tá aí, nação. Cara, eu concordo que o jogo foi um dos melhores do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Foi um jogo de trocação, os dois times atacando sem medo de atacar. Então isso torna um jogo muito interessante de assistir. Agora, a gente tem que parabenizar o árbitro, o senhor Davi de Oliveira Lacerda. Quando o árbitro erra, a gente critica, mete o pau no árbitro, mas quando acerta, a gente tem que ter humildade de elogiar a arbitragem. E a arbitragem do jogo de ontem está de parabéns, deixou o jogo correr. Então o árbitro Davi de Oliveira Lacerda foi um dos principais responsáveis pelo jogo de ontem, para muitos ser um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro dessa temporada. O Flamengo deixou a vitória escapar por um erro individual do Everton Araújo. Mas acontece, o garoto é jovem, tem muito a aprender ainda, mas vida que segue. Agora o que nos resta é passar a borracha nesse jogo e focar num domingo, num primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. É isso, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Link na descrição do canal. Debate Raiz como créditos de direitos autorais. Até o próximo vídeo, saudações rubro-negras.